então para o último cartão da proposta de hoje, que é uma reação, são outras reações, eu chamei assim. E é interessante salientar que, pô, você tem muitas, mas muitas reações orgânicas. O número é incontável, o número é, enfim, inestimável, literalmente. Portanto, por ser assim, eu salientei algumas outras reações que são extremamente escusas e pontuais que já apareceram em algumas provas. Logo, eu chamei de outras reações. Vamos começar aqui com algumas outras reações que são substituições do halogênio, ok? São substituições nucleofílicas do halogênio. Como assim? É muito comum halogênios serem substituídos nas cadeias e serem retirados por tal motivo das cadeias carbônicas. Isso é muito comum quando os halogênios reagem justamente com metais. Metais alcalinos, alcalinos terrosos. Por quê? Em geral, quando se formam compostos iônicos, como esses aqui que vocês estão vendo, isso facilita o processo de saída dos halogênios, porque a ligação é muito mais forte, a carga positiva e negativa são muito mais intensas. Então eu coloquei aqui para você três compostos de radicais alquila com halogênios, então são três deles, né? Esse 3 indica que você tem 3 vezes isso aqui. E eu mostrei para vocês três clássicas reações entre os halogênios e alguns compostos. Por exemplo, halogênios e bases. Eles vão reagir com o metal da base, como você pode ver, e vão formar aqui um salzinho. E aí o radical que sobra acaba ficando junto com o OH da base, formando um álcool, normalmente. Halogênios e etóxidos, metóxidos, propóxidos, né? Que são justamente radicais de compostos que possuem a parcela ou a parte óxi, né? Porque vão gerar normalmente éteres. Tudo bem? Tipo metóxido. O que é o metóxido? É isso aqui, ó. Esse é o metóxido, que são nucleófilos. Tá? Então, o que é o metóxido de sódio? Esse é o metóxido de sódio. Ok? Pois bem, quando isso acontece, mais uma vez o halogênio vai interagir com o sódio, que é o metal, e vai acabar formando sal, e aí você vai ter o radical oxi se conectando ao radical alquila, ou radical orgânico que você tem ali, formando éteres. Então essa é uma outra reação bem comum, é uma substituição nucleofílica, do tipo 2, inclusive, que acontece aqui nesse caso, é uma reação bem comum na química orgânica. E também aqui os radicais com nitrilas, também isso é comum, é mesmo princípio sempre que puder haver a formação de um sal, haverá a formação de um sal. Então sai o halogênio, vai se ligar ali com o sódio, e aí você vai ter a nitrila entrando na cadeia. É uma outra substituição nucleofílica, todas elas são substituições nucleofílicas, porque estes aqui são seus nucleófilos. Tudo bem? São 3 nucleófilos diferentes, vamos chamar de nucleófilos. Todos eles são negativos dessa maneira e vão substituir aqui o nosso halogênio, que também vai ser um nucleófilo nesse processo. Então, o sódio vai ser o eletrófilo, obviamente, o halogênio vai ser o nucleófilo e vai haver uma substituição de nucleófilos, que é o que a gente chama de substituição nucleofílica. Tudo bem? Então, ali estão os produtos para você ver. Outra substituição que é bem comum na química orgânica são as substituições dos álcoois, né? Você também vai ter substituições em álcoois, que são bem específicas, bem pontuais, como por exemplo, reações com reagentes de Grignard, como você pode ver ali, e reações com sódio, que é um clássico reagente para identificação de álcoois. Se você tiver sódio puro e você reagir com álcool, como os álcoois têm o OH e o OH é um ótimo nucleófilo, uma basezinha de Lewis, porque tem um par de elétrons livres, é muito, mas muito comum mesmo o OH receber o elétron ali do sódio e acabar formando um salzinho orgânico, como você está vendo ali. Ok? Tá, mas o que vai acontecer com o hidrogênio? O hidrogênio vai ser liberado na forma de gás hidrogênio. Ele vai ser liberado para a atmosfera e vai produzir ali uma identificação visual na reação. Porque vai começar a produzir muito gás na reação e você sabe que ao reagir o sódio com o composto e essa reação gerar uma pequena explosão e uma formação gasosa, é porque é um álcool, é uma ótima forma de identificação, teste de identificação de álcoois.
sódio com álcoois, vai gerar literalmente substituição do hidrogênio da oxidrila ou do OH. Tá? O hidrogênio vai acabar trocando de lugar aqui com o sódio, como você vê. Vai ser uma substituição do hidrogênio pelo sódio. O sódio aqui vai virar um eletrófilo, né? O oxigênio é um nucleófilo, vai formar um salzinho orgânico, sal orgânico, e o hidrogênio vai acabar sendo produzido. Com reagentes de Grignard é o mesmo processo. O que vai acontecer? Ó? Você vai ter ali o reagente de Grignard, que vai acabar atacando o oxigênio, que é um belíssimo nucleófilo, aqui na oxidrila, formando um sal orgânico também. Você tem o magnésio ali, que é mais, o oxigênio que é menos, dessa maneira, ok? E o hidrogênio vai acabar substituindo o lugar do brometo ali de magnésio, né? Bromo e magnésio, e vai acabar gerando uma substituiçãozinha nesse processo também. Ele vai entrar aqui com o radical alquila, que você tem aqui, por exemplo, e vai tomar o lugar justamente do hidrogênio. Então, são substituições do hidrogênio da oxidrila nos álcoois. Tudo bem? E por último, queridos, a substituição justamente da oxidrila inteira. Que ela, como falei para você, é um ótimo nucleófilo, então o hidrogênio vai, por ser um eletrófilo, vai atacá-la, pegar esse par de elétrons, e o parzinho de elétrons vai acabar puxando aqui o elétron do radical nucleofílico e vai formar uma água, e aí você vai ter a entrada desse nucleófilo ali no radical orgânico. Então, uma reação de substituição da própria hidroxila. Portanto, em pouquíssimas palavras, são substituições pontuais de álcoois. Nas duas primeiras você tem o hidrogênio do álcool sendo substituído, e na segunda você tem o OH do álcool sendo substituído. Tudo bem? Então, substituições de álcoois, onde vai sair o hidrogênio da hidroxila nas duas primeiras, e na de baixo vai sair o OH do álcool. Outra reação que é de identificação de compostos é a reação chamada de reativo de Tollens ou reagente de Tollens, que é um ótimo processo para identificação de aldeídos. Ele diferencia aldeídos de cetonas. Por exemplo, você tem uma mistura, você não sabe o que é o que, você tem dois líquidos e você quer saber qual desses líquidos provavelmente é um aldeído, qual provavelmente é uma cetona. O que você faz? Você usa o reativo de Tollens. Reativo de Tollens é um sal complexo, um diamino argentato, como você pode perceber ali, ó, diamino argentato, que é um salzinho complexo de prata proveniente da reação entre nitrato de prata, tá? Essa é uma reação bem complicada essa daqui, nitrato de prata e amônio. Isso vai gerar justamente esse composto que você está vendo abaixo, que a gente chama de sal complexo, justamente porque ele é mais complexo que os demais, não é piadinha, é verdade mesmo, são sais complexos. E esses sais complexos têm a capacidade de agir com os aldeídos que são mais reativos por uma questão estérica, ou seja, espacial, do que as cetonas, que sofrem impedimento estérico. Então, se houver a formação de prata pura, que vai gerar literalmente a formação de um espelho no tubinho de ensaio, isso indica para você que há ali a presença de aldeído. Se não formar o espelho de prata, ou seja, se não houver a formação de um espelho, é porque é uma cetona. Então diferencia justamente um do outro. Tá? Então o espelho de prata identifica aldeídos e separa eles das cetonas. Tudo bem? Bom, queridos, então vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só fechar aqui o videozinho que o professor abriu sem querer. A última reação seriam as reações de ésteres, né, que são reações pontuais, que já caíram em provas. Então eu vou mostrar aqui uma reação que caiu agora nesse ano na prova da URGS, uma reação cujo mecanismo é bem chato mesmo. Né? Vai haver entrada do sódio na carbonila, um mecanismo bem complexo, toda uma transformação. Então eu não vou entrar aqui no cerne dessa questão, no mecanismo. Eu só vou mostrar para você, como eu falei no vídeo de correção, inclusive, da própria prova da URGS, que tem aqui no canal do professor, de 2019. Eu vou mostrar só o que vai acontecer. A gente chama, talvez, podemos chamar de equacionamento e não no mecanismo, tá? Portanto, no equacionamento, o que vai acontecer?
o hidrogênio da base da soda, né, por isso que é uma hidrólise básica, vai acabar atacando o oxigênio aqui do éster, formando um álcool, como você está vendo. E o O e Na vai atacar a carbonila como um todo, assim, sem explicar o mecanismo. O mecanismo vai ser o mecanismo de entrada do sódio primeiro e assim por diante. Desculpa, desse óxido de sódio e assim por diante, no carbocátion que se forma. Então é um mecanismo bem chatinho, certo? Então você vai formar aqui um salzinho orgânico, se chama hidrólise básica de ésteres. Portanto, quando os ésteres reagem com uma base, vai formar um salzinho orgânico e um álcool, tá? Que é a popular reação de saponificação, que é a reação de formação de sabão. Saponificação, é assim que se forma o sabão. Você tem o éster, que é a gordura, éster, ele reage com base, normalmente é soda cáustica, soda, e vai formar um sal orgânico, que é o que a gente chama de sabão. Tudo bem? Exatamente desse jeito. O hidrogênio, que é um eletrófilo, ele vai entrar no oxigênio do álcool, formando o álcool e substituindo o álcool justamente pelo radical aqui, oxi, né? Que você tem, que seria o nucleófilo. E por último, a transesterificação, que acontece quando um álcool interage com o éster. E quando um álcool interage com o éster, o hidrogênio do álcool vai entrar aqui nesse oxigênio, que era proveniente do primeiro álcool, que formou o éster, e vai retirar essa parte ali que o professor coloriu, entrando no lugar dele no éster. Por isso que o nome é transesterificação. Vai transcender a formação do éster, havendo uma troca de radicais alcoólicos. Ou você troca este radicalzinho alcoólico por esse aqui. É isso que você vai fazer. Simples assim. Então, se o seu R1 ali, que é um álcool 1, tudo bem? Esse radical de álcool 1 que está dentro do éster. Lembrando que o éster ele tem essa parte aqui que é oriunda do ácido e essa parte que é oriunda do álcool. Ele vai reagir com outro álcool. Esse pedaço aqui do álcool, tá vendo? Vai literalmente tomar o lugar desse pedacinho aqui do antigo álcool desse éster. Então eles vão trocar de lugar um com o outro. E agora você vai ter ali o seu novo radical de álcool e saiu o radical antigo de álcool. Então o que é uma transesterificação? Nada mais é que uma troca dos radicais alcoólicos de um éster. Tudo bem? Queridos, então eu falei para vocês de reações bem complicadas, bem chatas, que já apareceram em provas. Elas, repito, dependendo do seu estudo, elas não são algo que você deve estudar com tanto afinco, apenas ter ideia, apenas saber que existe, e dependendo da prova, talvez você vá dar um pouco mais de ênfase, dependendo da prova você não vai dar. Lembrem que no Enem é siga mestre, eles vão ensinar você a fazer, e aí você vai reproduzir o que eles vão fazer, ok? Mas, para quaisquer fins, o professor passou tudo que tem de horrível, horrendo assim nas reações orgânicas para você ter essa ideia. Então, um grande abraço para você, até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida eu fico à disposição e tchau, tchau!